prazer tê-los aqui, né? Fazer um agradecimento especial ao grupo que está colaborando, né, com esse momento, né, que representa aqui o tenente, né, e o tenente Aciran, né, e Marcos, a quem eu acabei de conhecer, né, que teve a gentileza de trazer os seus grupos de trabalho. Então é um prazer tê-los aqui. A professora Lio, né, aos institutos todos que trabalham educação pela música em Fortaleza e nos municípios do Ceará, entendendo que esse processo é uma construção longa e permanente de inclusão social. Nós entendemos que a música, a arte, a cultura, eles têm papel fundamental na qualidade de vida das pessoas e na qualidade de vida da cidade. Por esta causa, esse bairro ou esse distrito que se chama Viva@Porongabuçu, que inclui toda essa área onde estão os 5 hospitais públicos, quer sejam estaduais, quer sejam federais, eles vão fazer parte de uma inovação que inclui inovação urbana, inovação social e inovação econômica. Essa é uma maneira diferente de fazer e desenvolver as cidades, porque se preocupa especificamente com as pessoas que moram no bairro e com a economia e a forma de desenvolvimento da economia. Nós entendemos que a inclusão dessas pessoas nesse processo é a única coisa capaz de validar a concretização desse ato, que é a formação do Distrito de Inovação Viva@Porongabuçu. Essa semana teve a primeira reunião com a comunidade que trata do processo de qualificação da Lagoa do Porongabuçu, e para todos nós isso é um ícone, porque a Lagoa do Porongabuçu vai sim virar um centro de atração do bairro. Então nós estamos falando aqui de requalificação para manutenção da fauna e flora, para utilização na área de lazer e para integração da comunidade que aqui trabalha, que aqui estuda e que aqui convive. Várias reuniões vão acontecer aqui no distrito, é importante que o bairro participe, e essas reuniões vão se dar em temas específicos, relacionados à saúde, relacionado à educação, relacionado ao planejamento urbano. Existe um projeto que eu coordeno, né, por um grupo chamado Grupo de Implantação do Distrito de Inovação em Saúde, que é a vocação primária desse bairro, mas isso só acontece quando a participação popular é muito forte. O Clássicos da Lagoa, eu acho que já é um projeto consolidado, né, e nós temos a felicidade de cada vez mais contar com o apoio de todas essas pessoas que trabalham música clássica no Ceará, que são pessoas de projeção e de responsabilidade social sem igual. Então, eu agradeço, peço a vocês que cada vez mais compareçam, né, e que chamem as pessoas para participar, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição. Quer dizer, ou a gente faz um processo social diferente, ou nós vamos retardar muito esse desenvolvimento, né, essa qualidade de vida das pessoas que a gente espera. Desculpa prolongar um pouco o assunto, mas eu quis aproveitar para chamar as pessoas que conhecem o bairro, que vivem no bairro, porque é com a participação delas que nós garantimos que as políticas públicas sejam permanentes. Quer dizer, não adianta lei, não adianta ato governamental ou da prefeitura ou do município, se as pessoas não se apoderarem do projeto e não entenderem
que esse projeto é deles e a perpetuação disso depende do apoio da comunidade. Muito obrigado. Boa tarde. Nós estamos hoje muito felizes de poder trazer aqui alguns grupos de extensão em cordas da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Nós temos hoje participando conosco o grupo de crianças da extensão de cordas. Nós, dentro do curso de música, nós oferecemos, então, esses grupos de extensão, esses cursos de extensão abertos à comunidade, totalmente gratuitos. Então, as pessoas podem se inscrever, né, e fazer parte como essas nossas crianças aqui. E, ao mesmo tempo, fazer uma propaganda da nossa escola, Clássicos na Lagoa, Escola de Música Clássicos na Lagoa, que também já tem 2 grupos de violino funcionando, né, e que, no final desse ano, irão apresentar junto com uma orquestra aqui, né, que vai ser muito bonito. O programa de hoje, como vocês já viram, ele faz parte, então, de uma série sobre o classicismo. Nós vamos tocar composições de vários compositores desse período do classicismo. Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre música clássica, as pessoas confundem com o que nós entendemos que seja a música erudita ocidental. Porque, quando você fala da música clássica, na realidade, você está se referindo à música do período clássico, do classicismo, né? Então, às vezes a gente fala assim, porque eu gosto de música clássica, mas às vezes a pessoa está falando sobre, por exemplo, Bach, que é do período barroco, mas não se referindo exatamente sobre a música do período clássico. E nós vamos fazer, então, obras de vários compositores do período clássico. Com as crianças aqui, nós vamos apresentar o tema da Nona Sinfonia de Beethoven, que elas aprenderam, já apresentaram uma vez, em outra ocasião, e hoje vão apresentar, então, para o nosso caloroso público do Clássicos na Lagoa. A seguir, do grupo das crianças, nós vamos ter uma série de solistas infanto-juvenis e de jovens também, apresentando os vários compositores que eu vou anunciando. Então, com vocês, o grupo de cordas infantil, apresentando o tema da Nona Sinfonia de Beethoven.
E agora nós vamos ter uma solista mirim, que é a nossa querida Maria Eduarda Moura. Ela vai tocar para nós um minueto. A gente pede licença para a gente fazer ainda um minueto de Bach, do período barroco, só para a gente lembrar qual foi o período anterior a esse que nós estamos estudando. A Duda, ela tem 9 anos e ela está conosco desde o ano passado, né, Duda? Certo? Então tá. Então a Duda vai tocar um minueto de Bach junto com a tia Nesian. E a próxima solista mirim que nós vamos ter é a Amanda. Amanda Ellen. Amanda, ela vai apresentar 2 minuetos de 2 compositores da época do classicismo. O primeiro é um minueto de Beethoven, que é originalmente conhecido para piano e que no método Suzuki que nós usamos, ela vai fazer para piano e violino. E o outro minueto que ela vai fazer depois é do compositor Boccherini, que também então vai fazer esses 2 minuetos com a Nesian. Amanda está com 13 anos, isso. Então também está tocando conosco na Camerata de Cordas.
Parabéns, Amanda, Maria Eduarda, Nesian, muito obrigada. E agora nós vamos ter um duo bastante diferente, que é um duo de violinos. Essa formação para duo de violinos não é muito comum, porque os violinos são instrumentos da gama das família das cordas que tem os timbres mais agudos, ou seja, os sons são bem fininhos. Então, quando você junta 2 violinos e o compositor vai escrever para essa formação, eles meio que fogem disso, porque fica parecendo 2 mosquitinhos lá, né, apitando um para o outro. E quando você vê um bom compositor que vai enfrentar esse desafio de escrever para esses instrumentos tão agudos, aí você vê que realmente, né, a música é bem feita e você percebe, então, a qualidade do compositor. Então, eu vou chamar aqui ao palco as monitoras, né, dos nossos grupos de extensão, a Vanessa Gomes e a Alana Shelda. As duas vão apresentar, então, um duo de Ignaz Pleyel. Ele também é um compositor da época do classicismo, e esse duo que ele compôs é um duo bastante interessante.
Muito obrigada, parabéns, Alana e Vanessa. E agora, um outro tipo de formação, também bastante peculiar, que nessa época tinha, que é um duo de violas. Então, esse duo de violas vai ser tocado pelo Silvio Henrique Cordeiro e Abel Gomes. Eles vão tocar também de um compositor da época clássica, que é o Stamitz. O Stamitz é bastante mais conhecido pelos violistas, né, pelo repertório de concertos de viola, mas, então, esse duo é bem característico desse período, bastante interessante.
Parabéns, Silvio e Abel. O Silvio é nosso professor, monitor, né, na Escola de Música do Clássicos da Lagoa, e o Abel é nosso monitor lá no grupo de extensão da UFC. E agora chama ao palco o grupo de violoncelos da UFC, coordenado pela professora Dora de Utermal de Queiroz, e eles vão, então, apresentar para nós, eles vão se arrumar rapidamente, eles vão apresentar para nós um divertimento de Mozart. Mozart, então, foi um dos grandes compositores da época clássica, junto com Beethoven, né? E esse divertimento, a princípio, foi composto para um grupo de sopros e depois adaptado, então, para grupo de cordas. No nosso concerto de hoje, nós procuramos, então, explorar as várias tessituras dos instrumentos de cordas, desde os mais agudos, com os violinos, as violas, e agora, então, com os violoncelos. E as combinações de música de câmara com violino e piano, né? Essa peça de Mozart com um grupo de violoncelos. Nós vamos fazer um movimento da sonata Primavera de Beethoven com o professor Vitor Duarte. E nós vamos, então, encerrar o programa de hoje com um movimento, o primeiro movimento da sonata Primavera de Beethoven.
Muito obrigada. Obrigada pela audiência. E até o próximo Clássicos na Lagoa, na primeira sexta-feira de outubro. Muito obrigada.